Sejam todos bem-vindos ao Posicast, o podcast que fala sobre assuntos de saúde voltados à cirurgia plástica, entre outras. E hoje com um tema interessantíssimo, portanto fiquem até o final, que nunca vi falar sobre isso. Hoje, então, para falar sobre sexualidade no pós-operatório de cirurgias. E, obviamente, eu teria que convidar a minha amiga Karine para falar sobre isso. Karine Duarte está aqui conosco hoje para falar sobre o antes, o depois, os relacionamentos e a vida conjugal que envolve as cirurgias. Seja muito bem-vinda, Karine. Fernanda, muito obrigada quem está conosco, né? É uma honra participar do teu Posicast. E espero, né, estar à altura e dar conta das expectativas que tu construiu quando me convidou, mas também de quem está conosco e que, se ficar uma dúvida, depois a gente segue a conversa. Com certeza. No final, a Karine vai passar o arroba dela também para responder perguntas direto. Mas eu gostaria de começar perguntando algo muito abrangente, Karine, que acho que muita gente ainda não sabe ou confunde. O que é intimidade entre casais? O que é a palavra intimidade? O que ela significa e o poder que ela tem? Quem sabe primeiro a gente tem que pensar na intimidade individual para então poder olhar para o casal, né? Porque intimidade, se a gente for pensar na área da sexualidade, na psicologia, a gente está falando do íntimo de cada pessoa, de cada sujeito. E quando a gente pensa nesse íntimo, a gente pensa também em como, por exemplo, eu, Karine, ou tu, Fernanda, se relaciona contigo, com o teu corpo e com a tua forma de viver. O que eu gosto, o que faz sentido para mim. E aí a gente vai estender isso também para a relação do casal. Então, o quanto o casal consegue dialogar sobre assuntos mais espinhosos, não tão corriqueiros, o quanto o casal consegue se despir um na frente do outro, com luz, sem luz. Isso tudo se refere à nossa intimidade. Quando aquela mulher, aquele homem consegue dizer onde gostam de ser tocados, onde não gostam, de que forma gostam de ser olhados, onde não gostam. Então, tudo isso faz parte da nossa intimidade, construída a partir das nossas vivências lá na infância, adolescência, com a nossa família ou os responsáveis que estavam conosco. Então, na verdade, isso já vem de anos, né? Como tu disse, é uma construção. É um processo. Isso, processo. Essa palavra é fantástica para esse tema. E tu sabe me dizer se os cirurgiões estão acostumados a falar, ou melhor, orientar sobre como é ou como deveria ser a atividade sexual depois de uma cirurgia plástica? Aí não sou nem eu que vou falar. Eu chamei a ciência para conversar um pouco com a gente quando a Fernanda me convidou e trouxe esse tema tão necessário, né? As pesquisas indicam que de 100% de pessoas que querem fazer cirurgia ou de médicos, apenas aproximadamente 0,4% são orientados a buscar uma especialista para dialogar sobre o pós-operatório e como vai ficar a sexualidade, a intimidade do casal no pós-operatório. Se a gente pensar, pensem comigo, né? 100, apenas 0,4. É gente, muito pouco. Que fatia é essa? É uma migalha. E aí é um reflexo, né, do que eu vejo muito no consultório, Fernanda, que as pessoas chegam e buscam a terapia de casal, a terapia sexual, só quando o problema já está instalado há um bom tempo. Então, as mulheres costumam normalizar a dor e sofrer caladas, né? Porque a gente aprende desde pequena que foi só um arranhãozinho, né? Logo vai passar. Os homens aprendem a não falar sobre as suas dificuldades. E aí a gente tem o quê? Uma intimidade muito anulada. Então a gente faz porque tem que fazer, mas não que faça para nos dar prazer.
Então, e vejo também, porque eu recebo aqui, e essa é uma das reclamações, né? Porque como eu passo um bom tempo com as pacientes, elas acabam falando sobre a sua realidade. E o que acontece é que muitas vezes elas só buscam recurso, no caso terapia ou alternativas, quando o casal às vezes já está prestes a se separar. Então o que a gente tem a dizer é que não deixe para as últimas consequências. Muita coisa pode ser resolvido antes, né? Ou antes de uma cirurgia, ou antes de um parto, ou antes de tanta outra coisa, antes de tanta mudança na vida, né? Eu falei aqui em parto, mas uma esterectomia também, né? É uma cirurgia muito grande, é uma cirurgia que gera dor, desconforto e ela é, de certa forma, incapacitante por, né, algum período. A mulher não se... Aliás, até muitas vezes mexe no psicológico da mulher, porque ela está tirando o seu útero também, né? Então, a gente vai ter aqui hoje muito pano para manga para conversar sobre isso, né? E é extremamente importante a gente poder olhar para isso, né? Porque assim como geralmente são pacientes, né, mulheres, vamos dizer assim, se bem que hoje já tem uma grande tá percentual aumentando, masculino, né? Tá aumentando. De cirurgia plástica. Vou tentar olhar para a cirurgia plástica. Geralmente, poucas pessoas se dão conta do tanto que vai afetar no seu movimento na questão sexual, né? Na intimidade. Consequentemente, penso eu que seria um papel bacana para o médico, cirurgião, entrar nesse assunto. Sim. Mas poucos têm esse olhar. E aí fica, né, para Fernanda, para fisioterapeuta, que vai trabalhar nesse pré e pós-operatório. Fica para paciente que está comigo, mas tem uma coisa que é bem importante dizer. Pacientes que estão em terapia há um longo período, muitas vezes não trazem para questionamento ou para reflexão na terapia, na sua sessão, a ideia de uma cirurgia plástica. Geralmente eu fico sabendo assim, marquei uma plástica, vou fazer tal dia. Opa, alerta, precisamos falar sobre isso, é o meu papel. Mas Karine, falar o quê, né? Já tá resolvido, já falei com a Fernanda, já decidiu o cirurgião. Não, precisamos falar. Por que tu queres fazer? Qual o motivo? Desde quando tu tem essa insatisfação? Porque aí a esterectomia é diferente de uma cirurgia plástica estética, né? Muitas vezes. E são questões que eu no consultório tenho que ir trazendo, né? Daí eu sempre digo, lá vou eu ser a psicóloga chata, que tu não queria falar sobre isso, mas temos que falar sobre isso, porque no pós-operatório tu vai estar comigo também. Exato. E todas as outras consequências que vêm junto disso, né? Então, a gente sabe hoje que a cirurgia plástica estética ou a cirurgia não eletiva, muitas vezes como uma esterectomia, ela vai trazer inúmeros benefícios, satisfação e autoestima, né? Mas a gente também precisa falar sobre os perrengues que podem acontecer. Sobre o processo, né? Porque sim, a gente acredita e como é o nosso dia a dia, sempre uma cirurgia plástica estética, ela vem para melhorar. Só que o processo até chegar no resultado final, ele passa por N estágios. Exemplo que eu vou dar agora. Tem um dos momentos em que eu peço para a pessoa se tocar nas áreas onde foi feita a cirurgia, principalmente a lipoaspiração, áreas descoladas. E aí tem gente que se nega. Não quero olhar, não quero saber. Não... É uma dificuldade de se auto-tocar. Eu disse, mas como assim? Daí eu já Aí liga outra, né? Liga uma luzinha. Opa, mas o que está acontecendo? Tu não te toca normalmente, né? Tu passa hidratante, né? Aí a gente começa... Tem gente que realmente nem hidratante não consegue passar porque o toque, ele é ruim. Então a gente também tem que começar a investigar. Por que o toque é ruim? O que aconteceu ou o que te faz ter uma sensação ruim de algo que poderia ser bom, né? Aí eu já começo a indicar os pacientes para Karine, né? Aí a gente já liga um outro alerta, né, Fernanda? Porque assim, se tu, pessoa, mulher, homem, não consegue te tocar, o que dirá
outra pessoa, né, a tua parceria te tocar. Exato. E é aí que entram os nossos maiores desafios, porque a gente vai falar de trauma, a gente vai falar de situações muito delicadas e que a psicoterapia, a terapia com um especialista, né, com uma pessoa preparada para trabalhar esses traumas, vai conseguir acolher e ressignificar. Porque não é um toque por um toque que tu tá falando. É o toque no sentido de tu passa o hidratante, tu conhece teu corpo. Por que tu quer mudar essas curvas do teu corpo, né? O que nessa região, pensando na lipo, né, te traz desconforto? Porque tem mulheres, muitas vezes, que não se olham nem no espelho. Essa é uma pergunta que eu faço. Tá, vamos falar sobre a tua imagem corporal. Tu consegue parar na frente do espelho e olhar o que tu gosta? Porque todo mundo sabe o que não gosta. O meu desafio no consultório é olhar para aquela mulher, para aquele homem, para aquele indivíduo e dizer assim, tá, mas e o que tu gosta? O que tá legal? E eles fazem assim, nunca pensei sobre isso. Pois então, nós vamos pensar. Porque o corpo, depois de uma cirurgia, ele tá modificado. Eu mesma, Fernanda, fui me dar conta, né, do tanto que um processo cirúrgico traz de mudança muscular, de fáscia, de relação entre o casal depois das minhas cesáreas. Né? Eu tinha sensibilidade na região da cesárea. Consequentemente, o que a gente precisou? Criar estratégias. Exato. Falar sobre isso. Porque se eu não comunico pro meu parceiro que a cesárea, que o corte tá desconfortável e que eu preciso da ajuda dele para dar conta da nossa necessidade, como é que eu faço isso? Exato. Exatamente, né? Aí fica o que acontece, que a gente acaba ouvindo, eu tô fugindo, eu tô dando desculpas, eu tô inventando coisa porque eu não quero ou porque eu estou com medo, nem sequer chegou a tentar, né? Então a gente tem que falar também do imaginário, mas antes da gente falar no imaginário, a gente tem que falar uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas que ainda não fez cirurgia não sabe, que é a alteração de sensibilidade do toque, como a gente vinha falando, né? Por muitas vezes, ou pelo menos no início do processo, ela está hipersensível, qualquer toquezinho é demais ou é desconfortável, assim como ela também depois pode passar por um processo de não sentir quase nada. Então vai aí a minha conduta, né, de orientar a paciente para normalizar o quanto antes essa sensibilidade através do toque. Porque o que eu sempre digo, eu faço uma analogia bem legal. Tua mão não sofreu cirurgia, ela tá com a sensibilidade íntegra. Vamos supor que a pessoa fez uma abdominoplastia, a tua barriga então sofreu cirurgia, ela não tá com a sensibilidade íntegra. Quando tu te tocar, o teu cérebro vai receber simultaneamente as duas informações, o que a tua mão tá sentindo, o que a tua barriga tá sentindo. E aí ele vai começar a mandar feedbacks para os receptores de sensibilidade, né, de calor, pressão, de tato, todos, a gente tem vários. E também é uma forma da pessoa ver que dá para se tocar, que não é um bicho de 7 cabeças, que não é ruim, que não é estranho e que ela precisa o quanto antes se tocar. Se é na mama, e eu quando falo da mama, como aqui eu tô falando, eu toco na minha mama, porque ok, é meu corpo, assim como eu tenho orelha, eu tenho nariz, eu tenho mama. Então a gente precisa falar abertamente também sobre isso. Tem vulva, tem tudo, pênis, né? Então, são palavras que a gente tem que, né, normalizar, exatamente, né? E quando a gente mostra para o paciente que isso é normal, falar sobre vulva, assim como eu falo da minha orelha, do meu pé, né? O paciente geralmente se sente à vontade para falar também. E aí começam a vir coisas. E daí que geralmente eu ainda tenho que mandar para a Karine os pacientes para terminarem a terapia. E não é pouca coisa que vem. E não é pouca coisa que vem, né, Karine? E tu traz um tema muito importante quando a gente fala de sexualidade, que é esse paciente que vem pro teu pós-operatório, ele já tem que, no mundo ideal,
ter dialogado sobre o que vai acontecer no pós. Então, na minha percepção e no meu trabalho, eu sempre digo, né? O pós-operatório é uma excelente oportunidade para aumento de repertório sexual. É quando a gente não, quem sabe, quer ter penetração, mas eu quero receber estímulos, eu quero receber uma massagem, eu quero receber uma massagem dedilhada, eu quero receber uma massagem com uma pena, eu posso usar outros aromas no nosso quarto, ou não vai ser confortável no quarto, porque tem a cama, e tu mesma trouxe algumas opções que tu dá para as pacientes, né? Ah, mas eu quero muito fazer a cirurgia do peito. Provavelmente vai perder a sensibilidade, se tu tem sensibilidade, né? Tu corre esse risco. Quais outras alternativas tu vai ter? E aí é uma excelente oportunidade para o casal desenvolver, ou até para aquela mulher, para aquele homem no seu íntimo, que a gente falou lá no início, conhecer outras estratégias. Hoje a gente está num mundo, né, que os sex toys estão aí, então assim, oportunidades e opções não faltam. O que falta? O casal compreender que o sexo é a brincadeira do adulto. O sexo é a brincadeira do adulto. A criança brincava. Geralmente, adultos que não brincaram muito vão ter o quê? Dificuldade de intimidade. Mas aí, se tu tem uma parceria onde tu tem uma boa intimidade, onde tu consegue falar sobre os riscos, sobre as questões, né? Tu falou antes do corte, tu usa um termo mais bonito que agora. A sutura. A sutura, né? Então, assim, se tem abertura para conversar sobre isso, tem para explorar o corpo. E é isso que a gente precisa. Mas não vão conversar na frente dos filhos, né? Sim. Achando que eles não estão escutando, porque as crianças estão sempre atentas a tudo. Sim. Então, quando a gente fala de casal, a gente também precisa pensar num lugar seguro e íntimo para ter esses diálogos. E no momento certo. Não falando assim, ó, tenho 10 minutos para falar porque eu tenho que sair, porque eu tenho que levar as crianças na escola. Não, gente. Esse é um assunto que não pode ser cronometrado, ele não pode ser rápido, porque é um assunto que pode se estender, é um assunto que tem que ter calma, né? E assim como eu já comentei contigo, eu já percebi que tem casais que estão casados há anos, mas não tem intimidade entre eles, né? Isso não precisa ser assim, o ideal é que não seja assim, né? O casal é muito mais feliz entre eles se eles têm um entrosamento melhor, uma intimidade melhor, mas daí começa partindo de cada pessoa, né? Cada ser humano ter a sua própria intimidade já muito bem declarada e estabelecida, que daí sim tu consegue ter a intimidade com o outro, né? Então, muitas vezes aparece, transborda a partir de um procedimento cirúrgico, né? E outra coisa que eu já ouvi falar também de mulheres que me trouxeram, que foi fala de maridos, por justamente não ter noção da grandiosidade, da magnitude de uma cirurgia plástica, numa abdominoplastia, por exemplo, mas a tua região íntima não fez cirurgia. Como se fosse só, né? E não entendendo da dimensão do que movimenta. Do que trabalha uma cirurgia plástica, de uma abdominoplastia lá por dentro. Nossa Senhora, é algo grandioso demais. Então não é porque a região íntima não foi feita cirurgia, né, que não recai livre, nela, que não recai nela, exatamente. E como se fosse o único recurso da sexualidade, como tu falaste. Porque a gente vem de uma cultura, né, machista, onde o que importa é penetrar. Sendo que, para as mulheres, prestem atenção, a responsável, né, o grande responsável pelo prazer feminino, pelo orgasmo, é o clitóris. E não é a penetração. Tem um percentual, sim, de mulheres que vão ter orgasmo pela penetração, porque vai ter o estímulo, fricção, né? Vai ter a fricção enquanto tu tá na relação com penetração.
Mas aproximadamente 80% das mulheres vão ter orgasmo pelo estímulo clitoriano. Porque vejam bem, a mulher é a única que tem um órgão exclusivo para o prazer. Então, a gente precisa valorizar isso. E mais, educar os nossos homens. E repassar para as amigas essa informação. Porque muitas vezes no consultório ou nos eventos que eu vou, o pessoal diz assim, tu tá falando sério, Karine? Seríssimo. E aí não é a Karine que tá falando, é a ciência. São as pesquisas. E pasmem, os estudos sobre o clitóris pautam de 2000, do ano 2000. A gente Muito recente. Tá em 2026. Sim, mas né, podiam estudar há séculos, há milênios. O que isso significa? Que as mulheres, vamos fazer esse recorte, mulheres então, que as mulheres estão iniciando a sua descoberta sexual, estão iniciando sobre a sua intimidade, porque até então, relação sexual era para gerar. Para a mulher, né, gestar. Gestar. E para o homem, ter prazer. Então, a gente vem num movimento de mudança do propósito da relação sexual. E aí que entra a importância, né, Fernanda, de poder num pré-operatório, quando vem aqui contigo, ou quando tá em terapia, falar sobre, pra gente poder olhar para isso. E muitas vezes a tua paciente, a tua cliente, né, ela não quer um processo terapêutico, mas ela quer pensar um pouco nesse momento da vida dela, fazer algumas sessões, tá tudo certo. A gente pode olhar para um momento da vida, para uma situação. Karine, eu vou fazer uma abdominoplastia e eu tô um pouco preocupada, ou eu vou fazer a prótese dos seios e essa região dos seios, né, a paciente vai me dizer assim, ela tem uma sensibilidade para mim que é muito importante. Eu fico na dúvida se faço a cirurgia ou não, porque eu tenho esse receio. Vamos trabalhar isso? Vamos lá no consultório, vamos olhar para isso, vamos organizar. Às vezes vai virar um processo terapêutico, às vezes vai ser um recorte daquele momento que precisa ser feito, mas tudo é possível. O que a gente precisa muito, né, Fernanda? Falar sobre o que é bom, sobre o desconforto. E de novo, né, tu deve perceber muito aqui no consultório o quanto a cirurgia plástica ou a esterectomia ou um pós-parto de uma cesárea, quando bem conduzido e quando apoiado pela parceria, traz autoestima. Porque traz uma imagem corporal positiva, né? Se constrói. Então tu tem uma satisfação. Quando a gente tem uma autoestima melhor, a gente tem mais desejo de vida, a gente tem mais prazer na vida. E isso é importante, né? Porque quando a gente faz o recorte da mulher, a gente sempre diz que a mulher precisa de muitas coisas para chegar ao orgasmo. E sim, as respostas sexuais são diferentes. A gente tem resposta sexual que é espontânea e a resposta sexual que é responsiva. Espontânea é aquilo que tu acorda com vontade e vai lá e dá conta do que tu precisa. A responsiva é quando a gente vai dando checks em algumas questões. Mas as mulheres, na maioria, precisam estar descansadas, com as tarefas feitas, precisam de um homem ou de uma mulher, né, da sua parceria que olhe elas e diga assim, nossa, como esse processo pós-operatório tá indo bem? A gente precisa dessa sensibilidade, desse carinho, para que aí então a gente consiga ter outros desejos. E tem algo que é importante, quando a gente fala em sexualidade, a gente não fala só em relação sexual. A sexualidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, refere-se ao bem-estar da pessoa. Então, quando eu falo de ter uma sexualidade positiva, bacana, em dia, a gente está falando também da pessoa saber reconhecer o que lhe dá prazer, qual sabor de sorvete tu gosta, qual cor de calçado tu prefere,
como tu te sente bem. E aí, o orgasmo sexual é um complemento. Porque a gente tá tendo prazer e desejo de vida. E aí muda tudo. Muito boa essa analogia que tu fizeste, Karine, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo precisa saber e muita gente confunde. Né? Muito demais! Vamos fazer um recorte aí, né? Quando a gente fala de sexualidade nas escolas. Meu Deus, tu vai trazer o assunto pra dentro, tu vai dar ideia. Não, gente, a gente só tá falando sobre as partes íntimas do corpo, sobre que é natural que em algum momento da vida a menina e o menino vão ter coceirinhas, né? Ou vão ter estímulos que vão repercutir na região pélvica. E como é que a gente faz com isso? Como é que a gente acolhe? Da mesma forma no casal. Por exemplo, mas Karine, se eu disser pro meu marido que eu quero usar um sugador, ele vai dizer que ele não é homem, que eu tô questionando a masculinidade dele. Quando, na verdade, a gente tá só buscando mais uma ferramenta, mais uma estratégia. Deixa eu ver que sensação o sugador me traz. Será que é diferente de um estímulo oral? Será que é diferente de uma penetração? A gente pode usar juntos? A gente não vai usar depois que usar a primeira vez? De novo, voltamos para a intimidade. É disso. Exatamente isso. Então, Karine, eu queria te perguntar quais são os principais mitos ou expectativas irreais que o casal tem ou que a própria pessoa que vai fazer a cirurgia tem antes da cirurgia para depois da cirurgia e o que se concretiza e o que não se concretiza. Tendão de Aquiles, né? Mas vamos lá. Então, eu lembrei agora de relatos, né, de pacientes, principalmente mulheres, que fazem a cirurgia plástica como salvar o casamento. Gente, cirurgia plástica não salva casamento. O que salva casamento é intimidade. Exatamente. Então, assim, a gente não tem uma garantia, a mulher, né, não tem o homem uma garantia de que, porque agora a gente também, parênteses, né, a gente também tem aí o uso de algumas, como é que vocês chamam na estética? Ácido hialurônico. Preenchedores, né? A gente tem os preenchedores aí para a questão do aumento peniano, né? Aumento da vulva. Aumento da vulva, melhora da relação sexual ou da tua autoestima quando te olha, né? Mas a gente não tem uma garantia que a nossa parceria vai concordar que melhorou ou que de fato vai aumentar a relação sexual, o desejo, né? Então a gente precisa olhar para isso. Por isso, voltando à importância do que a gente vem discorrendo aqui. Eu sempre caio enquanto psicóloga no diálogo. Sim. Ele é fundamental para trabalhar mitos, para trabalhar expectativas. Então, por exemplo, a gente tem... Vamos pensar aí numa mulher que quer ficar com um corpo mais curvado e para isso ela vem fazer a plástica. Mas ela questionou alguma vez para a parceria dela qual tipo de corpo lhe atrai mais? Porque daí na cabeça dela ela pensa, não, vou fazer um corpo mais curvado para trazer, né, prazer, desejo para minha relação. Mas eu não sei se é isso que tá faltando. E outra, ela vai fazer a cirurgia para o marido ou é para ela? Que bom que tu fez essa pergunta, Fernanda. Porque esse é um grande, né? Quem sabe é a pergunta de milhões. Quando a gente faz pro outro, a gente não faz pra gente. E aí, como tá a minha autoestima? Porque eu escuto pessoas dizendo, não, eu tô legal. Mas ele que tá reclamando, ela que tá reclamando. Não, mas se pra ti tá legal, por que tu vai passar por todo um processo, né? Isso não quer dizer que a gente não seja bacana fazer uma cirurgia plástica. Mas de novo, questionar a necessidade, o porquê, o como, de que forma, o que isso vai agregar, o que não vai agregar. E eu vou fazer um recorte. Se a gente for olhar para a história, historicamente, isso tu também deve ter estudado, né, Fer?
os corpos, a ideia de corpo foi mudando ao longo dos anos e dos séculos. Foucault estudou isso lindamente, né? E ele traz um recorte, assim, do quanto antes o corpo mais cheinho, é só a gente ir nos museus e olhar para as imagens retratadas. Corpos mais cheinhos, com curvas mais acentuadas, visíveis, eram os corpos desejados. Quase um Botticelli ali. Né? E aí vem uma lógica que diz, não, mas o corpo bonito é o corpo magro. Opa, todo mundo quer ser super magra. Só que o que faz sentido pra mim? O que faz sentido pra ti que tá aí nos acompanhando? Também tem um recorte do Foucault, né, que ele traz que lá antigamente na Grécia era dito que os corpos femininos, se passassem por alguma cirurgia, não seriam corpos desejáveis, com calor, né? Que então, dependendo do que a mulher fizesse, não seria um corpo quente para ser desejado. Corpo desejável, né? Mas a gente vem provando que o corpo da mulher é quente e que basta eu me desejar o outro, isso reflete, né? Então a gente precisa, sim, falar sobre os mitos, falar sobre as expectativas, né? O mito do peito pequeno. Hoje a gente já tá caminhando contrário a isso, felizmente, mas Mas não pode ser visto como moda, não pode ser visto como modismo, né? Eu acredito que isso, né, acompanho a cirurgia já há mais de 2 décadas, mas eu via pessoas com corpos incompatíveis, com mamas grandes, querendo botar porque estava na moda. Gente do céu, né? Obviamente eu, né, não poderia dizer não faz, não é o meu papel. Mas é interessante a gente só dizer assim, vamos analisar o tamanho do teu tórax, é compatível, não é? Como é que tu te imagina com mamas tão grandes assim, né? Porque a pessoa só se dá conta depois. Ela disse, todas as minhas fotos eu me acho gorda porque a camiseta ela vem aqui na frente. E isso eu ouvia depois, né? Assim como também não é porque agora está numa onda de explantes e tudo mais que agora todo mundo tem que ter mamas pequenas. Não. Isso nunca vai poder ser modismo. A única coisa que a gente precisa ter parâmetros é os parâmetros dos índices da saúde. Como é que tá o teu colesterol, como é que tá a tua glicemia, como é que né? Tu faz atividade física, como é que tá o teu sono, como é que tá a tua alimentação. Esses sim são parâmetros concretos. Isso não indica se o teu corpo pesa tanto, se o tamanho da tua mama é deste tamanho. Não é sobre tamanhos, é sobre qualidade de vida. A gente precisa ter esses marcadores de saúde, sim, só que eu já vi pessoas que aparentemente poderiam estar acima do peso, mas é porque a genética da pessoa era de estrutura grande, né? Assim como já vi pessoas de estrutura bem pequenininha, mirradinha, deve estar desnutrido, deve estar já com osteoporose. E com todos os exames super bem em dia e tá tudo certo. Então é isso que a gente tem que se basear, porque cada ser humano tem uma estrutura, tem uma genética. O que a gente pode fazer para melhorar isso, sim, a gente é responsável, né? A gente tem que manter a saúde em dia. Até porque se a gente não tem a saúde em dia, se a gente não está se alimentando direito, a gente não tem ânimo para fazer nada, muito menos para atividade sexual, né? Exatamente, né? E aí a gente vai lá no feijão com arroz para poder pensar o que traz autoestima para uma pessoa. Aquilo que faz bem para ela, aquilo que deixa ela confortável. Se a tua autoestima tá em dia, né? A tendência é que tu não tenha pensamentos negativos, que tu te olhe com mais amorosidade, com mais gentileza, compreendendo que tu não vai ficar, mesmo com a cirurgia plástica, com o corpo da modelo da revista. Porque a gente sabe, né, e vem batendo na tecla do quanto tem ali de Photoshop e tudo mais, mesmo que hoje eles digam que já não trabalham mais nas imagens. Então, assim, o que é autoestima? Tu estar em paz contigo. Eu tô bem comigo. Mas
Aí na dupla vem uma exigência. Tá bom, vamos pensar juntos sobre isso? E se eu tivesse exigindo pro outro que ele mexesse em algo que pra ele tá ok? Como isso seria? Quando a gente fala de autoestima, a gente também, né? Eu também bato muito na tecla do exercício físico. Porque no pós-operatório, claro, tem um tempo sem, mas o que vai moldar depois ou manter aquele corpo... Eu ia dizer, garantia de manutenção é o exercício. É o exercício físico, é a tua alimentação. Então a gente vê muitas vezes as mulheres vêm para cirurgia plástica, ficam maravilhosas e vão se largando. Ou não se largando, vão voltando aos hábitos antigos. Ah, não vou malhar mais tanto, vou comer, às vezes, a comida que é mais confortável, né? Porque a gente também precisa de uns abraços em forma de comida, às vezes. Mas o que a gente tem na ciência hoje, quando a gente vai para os congressos? Tu estava num congresso há pouco tempo, né? Eu estou indo para um em setembro. O que a gente tem na ciência hoje? A base dos tratamentos de dor na região pélvica, dor vaginal, ressecamento, disfunção erétil, ejaculação precoce, exercício físico e alimentação. Se isso tiver em dia, a gente vai para o próximo passo. Aí a gente vai ver medicação ou cirurgia de prótese ou cirurgia de redução de lábios, enfim. Mas o que a gente também precisa, eu vou fazendo os ganchos, né? Vou falando e lembrando. Num pós-operatório, e aí a gente fala sobre expectativa, né, Fernanda? Num pós-operatório, a grande possibilidade de um ressecamento vaginal. Se a mulher está tensa, não tem. Lubrificação. Não tem. Hoje, além do clitóris, o que garante orgasmo é lubrificação. E aí a gente tem que trocar uma ideia com a ginecologista para poder dizer assim, tá, mas qual lubrificante eu uso no meu caso? Quando a gente vai olhar os artigos sobre esterectomia, o que aparece? Mulheres que tinham pouca relação sexual antes da esterectomia tendem a ter um aumento depois, sim, porque quem não tem nada, o pouco que tem é muito depois, né? E mulheres que já tinham uma vida sexual tendem a manter. E aí o que entra, né? Grande diferença. Lubrificação, alimentação, intimidade do casal. Essa é a receita de bolo, se a gente pudesse pensar, para uma boa intimidade e para a sexualidade. E uma coisa boa que tu comentaste antes em relação às cirurgias de mama, o lado bom da evolução técnica das cirurgias de mama é que hoje em dia já tem cirurgias que são muito mais delicadas, traumatizam menos e a chance de dar necrose, a chance de a pessoa ficar sem sensibilidade tá cada vez mais lá embaixo. Então, que bom que a ciência também está evoluindo nesse aspecto, porque antigamente não era assim. As pessoas realmente corriam muito risco de não ter mais sensibilidade depois de uma cirurgia de mama e na região, né? E hoje em dia está aumentando a qualidade técnica dos cirurgiões, graças, né, à evolução dos tempos, e a gente está conseguindo então cirurgias mais minuciosas, mais delicadas, com menos trauma, menos sequelas. Então isso tudo interfere. Com mais satisfação. Exatamente. Sem perdas, né? Que é fundamental hoje em dia. E Karine, uma pergunta bem pertinente. De que forma a ansiedade e a depressão pós-parto, ou mesmo a dismorfia corporal num pós-cirurgia plástica, podem se manifestar na vida sexual do casal? Essa é uma pergunta bem importante e que quem está nos acompanhando precisa prestar atenção em si. Olhar para si, conversar consigo. Nem que tenha que pegar um caderninho para ir anotando os sinais, os sintomas que percebe. Por quê? Primeiro a gente tem que olhar para o que é natural, né? É natural num pré-parto a gente ter uma certa ansiedade. É natural num pós-parto tu ter o baby blues 15, 20, 30 dias depois, né? E ter uma certa deprê. Mas aí quando não é natural? Não é natural quando isso persiste. Mas a gente pode trocar uma ideia com
com a nossa ginecologista, com a psicóloga, com a físio, né? Olha, eu tô me sentindo meio triste, tá difícil de acordar, as coisas não têm graça. Ou a ansiedade, aquela pessoa que se atropela em tudo, né? Chega atrasado em tudo, o pensamento tá sempre super acelerado, come o que dá, da forma, na hora que for, não tem uma rotina minimamente organizada. E na dismorfia corporal, de novo, é natural que num pós-parto a gente leve 1 ano, quem sabe, até para voltar para o nosso corpo como era antes, se é que a gente volta, né? Eu sempre digo assim, a gestação é algo que nos modifica completamente. Principalmente a partir da segunda, né? Então, né, Fernanda? Eu tenho 2, então por isso que a Fernanda traz também isso, né? Na primeira gestação a gente até consegue voltar. Mas depois da segunda, o corpo já conhece o caminho que ele vai. E aí, provavelmente, na grande maioria das mulheres que estão aqui nos acompanhando, né, as roupas da primeira gestação já não vão mais nos servir. Mas aí, como é que a gente fala isso enquanto casal? Assim como a gente tá falando aqui. Né? Marido, vem cá, quero te mostrar o vídeo da Fernanda e da Karine, elas estão falando sobre pós-parto. E elas estão dizendo aqui que o corpo poucas vezes vai voltar ao que era antes. Que a gente vai ter que entender o que vai acontecer com o corpo dessa mulher, né? Tem estudos agora dizendo que o corpo da mulher, se voltar, não é nem o corpo, que os hormônios femininos levam aproximadamente 2 anos para voltar a uma certa organização pós-parto. É tempo, né? Gente, isso são 1000 dias. É muito tempo. Isso é muita coisa. Mas eu tô vivendo na pele isso, né? Realmente, depois dos 2 anos da minha pequena, eu tô voltando a me enxergar como mulher. Então, acreditem, tem essa possibilidade. A gente vai, em algum momento, se reencontrar. Mas, Fernanda, são ciclos também. E para isso também a gente precisa de muita resiliência, muita parceria, né? Porque o parceiro também precisa entender toda essa fase e é muito complicado dar datas, né? Isso. Que nem assim, a quarentena. Não, fechou 40 dias, a vida volta ao normal. Não é bem assim, né? Não é relógio. É relativo, eu sempre digo. Vão ter casais que tá tudo bem, com 40 dias vão querer ter relação. Com 3 semanas, eu já tive várias pacientes que com 3 semanas, olha, eu tô me sentindo apta, tudo bem se adiantar. Disse, olha, isso é contigo, com certeza, sim. E também não quer dizer que você vai chegar até o final, mas é importante ter a iniciativa. Isso é o melhor de tudo, ter a iniciativa. Assim como tem gente que vai se sentir bem depois de 40 dias e tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Eu só gosto de dizer que isso não é reloginho, não é data marcada, né? Não é cronômetro. Cada um tem o seu time. E de novo, né? O que cabe nessas situações? Ansiedade, depressão, com pós-parto ou sem pós-parto, dismorfia corporal, o que cabe? Diálogo. Ai, amor, hoje tô querendo namorar, mas eu queria assim, tal posição não vai rolar, né? Tem uma professora minha que diz assim, deveria ser como pedir pizza. O tamanho que a gente quer, os sabores que a gente quer, se é só pra matar a fome ou se a gente vai curtir mais tempo. E aí entra várias outras estratégias, né, Fernanda? Ai, vamos tomar um banho gostoso nós dois? Isso é sexualidade. Ai, vou passar um óleo, vou te ajudar a lavar as costas, vamos fazer de uma posição, em tal posição, porque eu me sinto mais confortável. Isso é intimidade, isso é casal, isso é apoio. Isso é apoio e é parceria, o que é imprescindível num pós-operatório de sucesso. Sim. Né? Então a gente precisa entender que os casais precisam sim ter conversas difíceis, se forem difíceis. O que eu sempre sugiro? Não em casa. Porque em casa a gente tem os vícios de para onde correr ou quais urgências que a gente vai ter. Agora, se eu convido meu marido, vamos pegar o carro, dar uma volta, ir lá no parque tomar um chimarrão, que aqui a gente toma chimarrão, né? E conversar sobre um assunto que eu tô muito afim.
E daí tu conta, né, de como tu tá te sentindo, ou da tua ideia de fazer uma cirurgia plástica. Como ele reage a isso? O quanto ele consegue, ou a tua parceria consegue te acolher nisso. Então, não tem, eu acho, o pulo do gato. O que tem é esclarecimento. E que parabéns, Fernanda, né? O podcast serve para isso, para trazer esclarecimento, para clarear ideias e reflexões, porque as pacientes ficam muito na mão só do seu desejo. Eu quero isso e eu vou cegamente. Não, vamos ampliar, né, essa ideia, vamos ampliar esse pensamento, porque, de novo, é processo. Terapia de casal é processo, cirurgia plástica é processo, tu recebe a paciente antes, tu recebe a paciente depois. Então, nada é de um dia para o outro. A gente precisa cada vez mais, nesse nosso dia a dia super acelerado, frear e dizer, não, deixa eu olhar para isso, porque merece a minha atenção. É sobre mim. E se é sobre mim, merece toda a minha atenção, merece todo o meu tempo. Exato. E Karine, agora falando também da outra parte, né? Depois que já fez o pós-operatório, já restabeleceu, a pessoa já tá com a sua vida. A autoestima que a pessoa passa a ter, isso é legal, porque às vezes eu marco um cafezinho, assim, um tempo depois, e ela assim, Fernanda, eu tô fazendo coisas que eu jamais imaginei que eu ia fazer. Eu tô me sentindo tão bem, tão bonita, meu astral tá tão legal. E aí, às vezes, a pessoa se abre pro novo. E isso não se abre só pro novo pra ela às vezes abre pro casal também. Isso. E a gente deseja que se abre pro casal também. Porque, às vezes, ela passa a ver a relação íntima, a intimidade, a sexualidade, de uma forma como antes ela nunca tinha visto, né? Sabe onde eu trabalho muito essa questão, Fernanda? Por muito tempo eu fiz avaliação para cirurgia bariátrica. Hoje eu já não faço mais tanto, mas eu sempre trabalhei muito a questão. O que muda se tu fizer a cirurgia bariátrica e se tu tiver que emagrecer sem a cirurgia bariátrica? Porque assim, né? Pós-bariátrica é um processo muito exigente. E qualquer cirurgia plástica também tem um processo exigente. Que na euforia a gente esquece, né? Eu vou fazer, vai dar tudo certo. Não, o meu papel, Karine, psicóloga, é poder trazer a pessoa para a realidade e dizer, olha, vai acontecer isto, isto e isto. Qual a diferença com cirurgia e sem cirurgia? Pra gente poder olhar com clareza e com dados reais. Porque senão a gente fica no mundo da fantasia. E aí que os casais se perdem, né? Porque assim, mas tu disse que ia estar mais gostosa depois da lipo. Mas eu não tô me sentindo. E tá tudo bem por um tempo tu não te sentir. Porque a Fernanda vai poder dizer com propriedade, daí não eu, né? Quanto tempo leva pro corpo voltar e chegar, né, onde tu queres? Porque a gente fala muito sobre o gerenciamento da fase inflamatória, a fase mais drástica do pós-operatório, a fase que mais incha, a fase que mais dá dor, a fase que tem mais roxo. Sim, a gente consegue compactar essa fase comprovadamente, né, falando, só que isso não isenta a sensação e a percepção, né? Então a gente sim consegue reduzir a dor, nem a minha terapia, nem a terapia medicamentosa conseguem zerar a dor. Isso eu sou sempre bem honesta em falar. Mas a gente consegue reduzir significativamente. Agora, a percepção que a pessoa vai ter é dela e tem o tempo dela. E cada paciente tem o seu. Então, sim, tem gente que leva 6 meses, tem gente que leva 9, tem gente que leva 1 ano e às vezes até um pouco mais. Para se sentir, por mais que quem está vendo já diga, meu Deus, mas tu tá ótima, nem parece que tu fez cirurgia. Mas a sensação que a pessoa tem é diferente. Então, a gente tem que levar muito em conta, né, principalmente tu, né, para entender aonde está o gatilho.
Por que que ainda ela não tá se sentindo bem? Uma coisa é o que a gente imagina. É. Outra coisa é o real. Isso. É o que realmente acontece. Isso. Ah, eu imagino que um mês depois... Ah, mas pode ser que não. Assim como pode ser que tu esteja voando um mês depois, né? Ou, por exemplo, assim, eu quero muito ter uma relação e eu imaginei que seria tudo bem e ela não vai ser. Quais adaptações a gente pode fazer? E quando tu me convidou, né, Fernanda, eu fiquei pensando assim, gente, por onde a gente vai? Porque o que tem cientificamente, assim, trazendo que o pós-cirúrgico tem uma autoestima mais satisfatória, tem mais prazer, tem mais desejo. Mas isso é lá longe. Mas qual a expectativa, muitas vezes, das pessoas que me procuram na terapia sexual? Que eu vou dar fórmulas mágicas. Eu vou dizer a posição, eu vou dizer de que forma. E, na verdade, não é o meu papel. Porque qual é o meu papel? Auxiliar aquela paciente a tomar contato consigo, né, aquele homem, a entender quais as motivações e traumas ou dificuldades. Eu tive esses dias um paciente homem que disse assim, Karine, eu já entendi que vai levar muito tempo, né? Tem muita coisa para olhar, mas tu tem alguma dica? Tenho, né? Tenho uma dica que é poder se olhar no espelho com mais naturalidade, com mais tranquilidade, com menos exigência. Um olhar para o corpo do outro, né? Conseguir se tocar, porque às vezes tem casais que nem trocam de roupa um na frente do outro. Tem casais que saem do banho enrolado na toalha, se vestem e aí podem ser olhados. E isso é muita falta de intimidade. Mas voltando, o que mais dá para fazer? Dá para poder conversar com a parceria, para poder entender para onde a gente vai. O que tu já teve curiosidade? O que a gente pode colocar em prática? Em casa, ou a gente vai fazer uma viagem. E tem 2 seriados que eu acho bem legais. Um é um seriado e outro é um filme. O seriado é o Goop, G-O-O-P, que tem no Netflix. Bem bacana. Mas assim, não é para os casais terem obrigação de fazer o que eles estão fazendo. Mas é de poder entender que vai muito além de uma chicotada, o chicote. Entende? O chicote, ele não é só para uma chicotada. Ele pode trazer outras sensações, outras percepções para potencializar, né? Enriquecer a cena da intimidade do casal. E o filme é um filme bem antigo, 9,5 Semanas de Amor, que é um filme que vai trazendo também estratégias de trocas entre o casal para estimular desejo, para estimular o prazer, que não só da região íntima, mas que a gente tem milhares de terminações nervosas no nosso corpo. E os casais ficam no repertório do mesmo de sempre. E a gente pode melhorar. A gente pode fazer mais. Com certeza pode. E Karine, para terminar, a minha última pergunta é: o que tu poderia dizer para quem está pensando em fazer uma cirurgia ou quem precisa fazer um procedimento cirúrgico? Como pode se preparar melhor, ter menos transtornos no pós-operatório em relação à sua vida íntima? Penso que a gente já falou bastante, né? Várias dicas aqui já deu. Várias dicas, peguem papel e caneta aí. Mas, quem sabe, uma das principais, né, seja poder estar em paz com a sua escolha, né? De poder buscar informação. Eu gosto sempre de dizer, faz uma folhinha, porque sim, porque não. Sim. Né? O que a cirurgia plástica vai te trazer de positivo? É o famoso botar na balança, né? Exatamente. E aí, poder olhar para a tua rede de apoio. Quem vai me apoiar, quem não vai me apoiar, de que maneira cada um consegue me apoiar. E de entender que qualquer cirurgia tem um limite de entrega também, né? Então a gente não vai ter o corpo daquela imagem, daquela atriz, daquela modelo ou daquele modelo que a gente
Pensou, a gente pode chegar perto? Com dedicação pode, né? Mas milagres eu acho ainda um pouquinho mais difícil. Se bem que pelo que eu vejo a Fernanda fazendo e os cirurgiões, a gente chega perto de milagres, né? E para quem tem muitos receios, Fernanda, dá para fazer 1, 2, 3 sessões aí com uma terapia especializada, né? Com uma psicóloga que tenha formação para acolher essa demanda. Podem me chamar também no meu Insta. Tu disse antes que eu podia falar, né? Pode falar. No @psiCarineDuarte. Tem bastante conteúdo. A gente pode conversar mais de perto também. Eu penso que conversar sobre assuntos delicados e uma cirurgia plástica é um assunto delicado, né? Porque vai pro bloco, tem anestesia, tem pré, tem pós, tem um processo longo. É sempre extremamente necessário para a qualidade daquele resultado que o paciente espera. Tem uma frase que eu gosto de dizer que a cirurgia começa muito antes do bisturi. E ela realmente começa muito antes do bisturi por N motivos, que alguns deles a gente falou aqui agora. Mas eu diria como palavras-chave desse podcast super educativo, né, que além de informativo, ele também é educativo: resiliência, amor próprio, autoestima. Vai lá, o que tu acha? Prazer, desejo, intimidade. Eu acho que tu matou a charada lá no início já, né? A gente conseguiu atingir, assim, dar conta do que é base de sexualidade e de prazer. Eu espero que ao longo dessa conversa a gente tenha conseguido desenrolar toda a magnitude da palavra intimidade e vocês tenham conseguido absorver pelo menos um pouco de todo esse conhecimento que a Karine tem e da importância do atendimento psicológico nas cirurgias, para a atividade sexual, para a vida sexual, mas principalmente para a intimidade de cada um, que é a base de tudo, porque sem o nosso amor próprio, sem a nossa intimidade, nada acontece. Né? Não há orgasmo que dê conta das nossas necessidades se a gente não tá bem com a gente. Exatamente. E vale no finalzinho dizer ainda, né, que o orgasmo traz uma série aí de questões hormonais, de liberações hormonais, e que quando... Maravilhosas, e que quando feito para trazer prazer para ambos, a gente tem aí redução de dor de cabeça, mais produtividade no trabalho, ideias, decisões que a gente estava precisando tomar e que a gente estava trancado e que libera. Então, a relação, a intimidade do casal, quando bem conduzida, vai trazer muito prazer. Exatamente. Obrigada por terem ficado conosco até agora. Até a próxima.